Olá, amados. Provérbios, capítulo 3, verso 6 diz assim: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Eu vejo duas situações no livro de Mateus e que são parecidas por causa do contexto, por causa da situação que está acontecendo. Mateus capítulo 8 fala um momento em que Jesus ele apazigua a tempestade. Você lembra da história em que Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo e uma tempestade começou e os discípulos pensaram que ia morrer ao ponto de acordarem ele. Acorda, mestre, o senhor não está preocupado que a gente vai morrer? E a Bíblia diz que Jesus levanta, repreende o vento, o mar, e eles se aquietam, e aquilo tudo vira uma bonança. No final do texto, eles perguntam: que tipo de homem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Veja que naquele momento ali, Jesus até repreende eles pela falta de fé, pela pequenez da fé deles. Mas no capítulo 14 de Mateus, você vai lembrar que tem outra história. Jesus ele acaba de fazer um monte de milagres com a multidão. Quando ele está despedindo a multidão, ele pega os discípulos, e a Bíblia diz que ele força os discípulos a entrarem no barco e irem sozinhos, sem ele, e ele vai orar. Ele despede a multidão e vai orar. Aí, no meio da quarta vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus ele vai e vai de encontro aos discípulos no barco, e se levanta uma grande tempestade. Antes já tinha se levantado a grande tempestade. E a Bíblia diz que ele estava passando e os discípulos viram como se fosse um fantasma e começaram a ficar com medo. Eis um fantasma, um fantasma. Ou seja, eles não reconheceram o Senhor, que era o Senhor que estava vindo em direção a eles ou passando por perto deles. Ao ponto de ele dizer: não tenham medo, rapaz, sou eu. Aí Pedro, que era aquele que tomava a iniciativa, disse: Senhor, se é mesmo o Senhor, diga que eu vá andar sobre as águas com o Senhor. E ele disse uma resposta tão simples, mas tão poderosa: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Uma coisa que eu aprendo ali é que quando Pedro começou a andar sobre as águas, a Bíblia não diz que o vento e o mar cessaram a sua tempestade, a sua bagunça. Não, pelo contrário, ao ponto de Pedro estar andando e no meio da caminhada ele perceber ou prestar atenção nos ventos e no mar que estavam agitados, ao ponto dele ter medo. A Bíblia diz que ele começou a afundar por causa do medo. A Bíblia diz que o medo produz castigo. Ele começou a afundar, ao ponto de ele dizer: Senhor, me salva, eu estou perecendo. Aí Jesus, imediatamente, a Bíblia diz que ele pega na mão de Pedro e levanta. E a Bíblia diz, e Jesus pergunta para ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? Veja que a Bíblia diz que ele teve medo e Jesus perguntou por que ele duvidou. A dúvida e o medo são parentes, são primos, eu costumo dizer. Não tenha medo, não duvide daquilo que Jesus te chamou para fazer. Mas onde eu quero chegar é que antes de Jesus chegar perto de Pedro, e aí depois que ele pega na mão de Pedro e ele leva para o barco, a Bíblia diz que assim que eles entram no barco, a tempestade se acalma, o mar se aquieta. Olha uma pequena diferença entre Mateus 8 e Mateus 14. É mar, é tempestade, é problema e é resolução de problema. Mas existem duas situações aqui. No primeiro ponto lá, Jesus ele aparece, levanta de onde ele estava dormindo e ele repreende o vento e o mar. E o mar se aquieta, ao ponto dos discípulos perguntarem: que tipo de homem é esse que até mar e vento obedece? Agora não. Agora bastou o fato de Pedro reconhecê-lo como Senhor, mesmo com um pouco de incredulidade ainda, ele ia perecendo por causa do medo, porque ele, ao invés de prestar atenção em Jesus, reconhecer o Senhor, ele prestou atenção ou reconheceu a tempestade, ao ponto dele temer e começar a afundar. Mas o ponto é que quando Jesus e Pedro pisam no barco, a tempestade se acalma. A Bíblia não diz que Jesus orou ou repreendeu o vento. Nenhum dos discípulos fizeram isso. O posicionamento de Pedro em reconhecer o Senhor, assim que eles entraram no barco, a Bíblia diz que o mar se aquietou. Se aquietar fala de uma posição do mar. O mar que se aquietou por um posicionamento. O que é que eu aprendo? Existem momentos na nossa vida que nós temos que nos levantar com autoridade, repreender as situações na nossa vida, repreender o diabo, repreender as coisas que tentam levantar para nos tirar da presença do Senhor. Mas existem momentos, amados, que você e eu só vamos nos posicionar, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Perceba que Jesus entrou no barco e acabou. E agora não tem mais pergunta. No final do texto ele diz assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que diferença. Lá eles perguntaram: que tipo de homem é esse? Agora eles dizem:
Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Preste atenção no que Ele está falando, te orientando a fazer. Não preste atenção nas circunstâncias. Nós vamos temer se prestarmos atenção nas circunstâncias. Eles vão perecer, porque o medo produz castigo. Mas o perfeito amor que já foi derramado no seu coração lança fora todo medo. Seja abençoado, amado, na prática da palavra. Que o Senhor possa te fazer conhecer a você como Ele já fez e você possa reconhecê-lo. Nós possamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus.